Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre visualização, né? E não só apenas isso, mas visualização criativa para profissionais, né? Visualização tem a ver com um conceito, até a gente pode dizer esotérico, oculto, ocultista, da visão, né? Então você vai ver, por exemplo, até esse símbolo na gnose, na maçonaria. Você vai ter também o olho de Horus, né? Basicamente na cultura egípcia, mas você vai ver dois olhos, na verdade, né? Na cultura egípcia. O olho de Ra, que é onde foi tentado colocar um monoteísmo, né? Até de um deus único, que foi o deus Ra, né? No caso, o deus Sol. E o olho de Horus, no caso, quando a gente vê ali a história, né, de Osíris, de Ísis, né? E Horus é o filho dos dois. E aí, no caso, vai ter toda a história da mitologia grega, Sete, assim por diante, né? E esse mito também é passado para outras culturas, né? Cultura nórdica, por exemplo, a gente vai falar ali de Odin, né? Odin também vai perder um olho, né? Então, ele só tem um olho só, né? E a gente vai ver isso em várias histórias também. Até mesmo história de cegos, né? Eu lembro uma história bem... Talvez você já ouviu, né? Era bem antiga. Tinham, acho que 4 ou 5 cegos. E aí, no caso, eles estavam na frente de um elefante, né? E nesse caso, cada cego estava tocando numa parte do elefante, né? E nesse caso, o que estava segurando a tromba falou, não, isso aqui é uma cobra, né? O que estava segurando o chifre, né, do elefante falou, não, isso aqui é uma rocha. O outro estava segurando o rabo, isso aqui é uma corda, né? Eu lembro basicamente disso, né, nos exemplos. Mas aí, por exemplo, quem está certo, quem está errado? Todos estão certos, né, de uma certa maneira. Mas na verdade se tratava de um elefante. Por que eu falei isso? Porque cada um enxerga as coisas de um jeito. E, por exemplo, a sua dificuldade que você está tendo na sua profissão, na sua carreira, na sua vida, né? Porque a profissão, hoje em dia, é difícil de falar, porque eu tenho minha vida e tenho minha vida profissional. Não, né? Hoje é tudo uma mistura só, não é verdade? É difícil você dividir, às vezes, mesmo se você trabalhar remota, se você trabalhar no modelo híbrido, se você, na verdade, por exemplo, trabalha com coisas pesadas, né? Você sabe que, na verdade, a forma que você vê o mundo é diferente, né? Se, por exemplo, você pega várias conduções, né? Então, ônibus, carro, metrô, 3 ônibus, moto, né? Enfrentar o trânsito não é fácil. Cada um tem, né, a sua, o seu desafio diário, né? Mas quando a gente pensa em relação à vida, isso vai fortalecer também a sua história de vida. É isso que eu quero dizer. Então, a sua própria história de vida é o que vai contribuir para a sua própria visualização, né? E visualização, como eu falei que é um modelo, é um mito das antigas civilizações, ele tem que ser compreendido, vivenciado e treinado por você, né? Não é à toa que nós temos 2 olhos. Se nós pensarmos em relação às antigas civilizações, né, se a gente pegar até algo simples, né, pega o Caibalion lá, a gente vai falar da lei das polaridades, né? Então, nós temos o olho direito e o olho esquerdo. Então, o que isso quer simbolizar? Que os dois, né, eles estão separados, mas se nós pensarmos no nervo óptico, né, que vai ser aqui no occipital, né, a visão, basicamente eles vão levar a mesma informação para o nosso cérebro, no córtex cerebral, para o mesmo lugar, vamos dizer assim. Mas a compreensão do lado direito e do lado esquerdo é diferente? Sim. Né? Por exemplo, eu uso, né, usava óculos, né? Então uso óculos. Eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, eu tenho hipermetropia, né? Então, assim, existe uma refração. Então, a retina, nesse caso, ela interpreta as informações de um jeito diferente. Então, por isso que a imagem do lado direito vai ser diferente do lado esquerdo. Por isso que é difícil, por exemplo, se você foi, né, já recentemente, ou faz tempo que você precisa ir no oftalmologista, no oculista, depende do jeito que você chamar, os graus vão ser diferentes. É difícil assim, 1 grau no direito, 1 grau no esquerdo, né? Tem até isso. Então, assim, existe uma matemática, existe uma perfeição na visão. E por que eu estou explicando de uma maneira didática isso? Porque quando você vai visualizar o seu sucesso, visualizar para onde você quer ir, tem que ser do mesmo jeito. Entendeu? Você tem essa dificuldade, mas é um modelo matemático. Você tem que visualizar. Você tem que treinar, por exemplo, uma visualização diária. Você pode fazer meditação. Você pode usar, por exemplo, mindfulness. Você pode, por exemplo, uma coisa que me ajudou bastante
E quando eu fui para a Ásia, eu treinei massivamente para fazer isso aliás, não de uma maneira, mas de várias maneiras, foi a meditação, né? Então, assim, você ver, por exemplo, como uma meditação hinduísta funciona, como uma meditação budista, até mesmo uma meditação de um culto, uma doutrina. Às vezes, por exemplo, tem várias religiões, né? Pessoas que treinam diferentes, desculpa. Tem até mesmo a respiração, Maharishi, né? Que você inspira, segura e solta, né? Então você pode fazer isso em intervalos de tempo, de segundos diferentes. Isso te fortalece primeiro, você ter uma interação melhor com o seu corpo. E essa interação, para você ter uma ideia, se você tem dificuldade de meditar, pode ser muito relacionada à sua infância, sabe? Porque quando a gente é criança, a gente costuma fazer isso várias vezes. Tanto que você vê uma respiração de um bebê, ela é perfeita, né? Então ela vai subir tanto os pulmões, né? Caixa torácica, como você vai ter também o diafragma, né? Os dois vão subir, né? Se você né, tem filhos, né, agora, ou né, está com um bebê em casa, ou mesmo tem um sobrinho, mas você sabe, por exemplo, quando ela ou ele dormem, né, você vai ver a barriga dele, né, vai subindo e descendo, né, como se fosse uma coisa só. E nós perdemos, né, ao longo da nossa vida, a gente perde essa capacidade, essa elasticidade, porque a gente não treina. Quando você treina o seu diafragma, você começa o quê? A ter uma respiração completa. E isso é ensinado nos Vedas. Se você vê, por exemplo, vários mestres da humanidade, né, sempre falaram da respiração. E por isso que a gente sempre fala aqui na Alquimia da Mente. O verdadeiro significado de espiritualidade é respiração, porque a palavra espiritualidade vem de espíritos, que vem de inspirar e que tem a ver com respiração, que vai do Atman de sânscrito, né? Então, assim, tudo tem a ver com respiração. Mas por que isso tem a ver com visualização? Porque quem respira mais, de uma maneira adequada e treina a respiração, visualiza mais, entendeu? E isso tem a ver com a saúde física, tem a ver com a saúde mental. E mais do que isso, tem um sistema para você ter uma ideia, quando você consegue visualizar de uma maneira adequada o que você deseja, que vai ser muito trabalhado, que é o sistema linfático. Talvez você nunca ouviu falar, ou mesmo já ouviu falar por cima, ou mesmo você já tem um conhecimento mais avançado. Mas quando nós respiramos e fazemos uma respiração assim, sabe, bem qualificada, então inspirando e expirando. Eu até fiz rápido, né? Mas imagina assim, 10 segundos, né? Então você tem inspiração 10, expiração 10, você vai limpando o seu corpo, tá? E eu faço isso de manhã, né? Então uma dica aí, há anos que eu faço, e eu indicaria você fazer também, tenta repetir uma semana, vai. Eu tô tentando pensar num modelo matemático, um modelo que você conseguiria replicar na sua vida, mas faça por uma semana quando você acorda, assim, né? Pode ser na cama ou mesmo abrindo a janela. É porque às vezes vai chover, né? Às vezes vai nevar, dependendo do seu país, né? Do seu estado, da sua cidade. Mas tente fazer isso constantemente. Se você não puder sair, né? Abra a janela e faça, né? Mas tenta inspirar profundamente e expirar profundamente. Aí você vai sentir que, por exemplo, você vai sentir essa limpeza, né? Logicamente que no nosso sono, né? Quando nós dormimos, as nossas células, né, estão em renovação, mitose celular, várias coisas. Mas você vai sentir o poder da respiração tal como ele é, né? Ele é científico, sim, ele tem todo um poder aí em relação aos seus tecidos, em relação às suas células, sistemas. E isso tende a ajudar na sua visualização criativa. E lembrando que criatividade, nesse caso aqui, a gente até usando o hospital, né, que tem a ver com o nosso lobo relacionado à criatividade, fortalece a você ter melhores ideias. Tanto que é muito difícil você ter uma ideia legal para a sua vida, seu negócio, sua carreira, sua saúde, seu dinheiro, quando você está na frente do computador ou você está trabalhando na empresa. Muitas das ideias vão vir quando você está passeando, no shopping, dirigindo, com seus filhos, quando você está no verde, né? Então passeando num parque, ou mesmo, sei lá, em algum lugar da natureza. Às vezes até mesmo você conversando, né, com pessoas que você admira, né, então seus amigos, amigas, num barzinho, quando você está mais relaxado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, quanto mais você puder prestar atenção, porque assim, tem que anotar também essa ideia, né? Tem que anotar, por exemplo, esse fundamento o qual você foi inspirada, intuída, né, no caso usando a neurociência cardíaca, para que você se lembre depois e, logicamente, que execute isso para que você tenha o sucesso profissional, tá bom?
Até para te ajudar em relação a essa compreensão, reprogramação mental, esse aspecto da visualização, tem um treinamento nosso que só trabalha essa área, né? Então clica no primeiro link da descrição, que vai ser algo que pode te ajudar, um passo a passo aí para você conseguir materializar. E, logicamente, não existe receita de bolo aqui. Visualização, o quê? É diário, né? Quanto mais você treina, mais você sabe, mas como qualquer mestre, até eu, né, assim, em relação a essa visualização, e todos os mestres que eu sigo, basicamente, vão falar a mesma coisa, não existe um ápice, né? O ápice, na verdade, é a jornada. Então, cada vez que você visualiza, cada vez que você medita, cada vez que você cresce, mais você vai estar bem preparado para visualizar criativamente o que você deseja na sua parte profissional e, logicamente, que isso vai servir para a sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!